Olá, pessoal, Alex Real da revista de Ocara. Pessoal, eu quero iniciar aqui, tá bom? Eu quero iniciar esse vídeo porque eu não quero problemas, tá bom? Em nenhum momento, a revista de Ocara e o Ministério Público do Estado do Ceará está dizendo que o ônibus, né, que apareceu na imagem do Ministério Público tem essas imagens aqui dentro, tá bom? Porque eu acho assim, o Ministério Público fez uma postagem em forma de carrossel, certo? E para muitas pessoas, pessoal, pode dar a entender que por dentro do ônibus é a mesma coisa, tá? E não colocaram nenhum um lembrete lá, falando assim, olha, o Ministério Público não está dizendo que o ônibus dentro é igual ao ônibus que está seguindo, que está encabeçando aí o carrossel, tá bom? Então, existem dois ônibus, tá? Na postagem original do Ministério Público, o primeiro aparece e aparece uma imagem dentro, tá? Interno, tá bom? Vou colocar aí para vocês. O segundo, tá? Que é esse ônibus que nós estamos colocando aqui nessa imagem principal que nós montamos aqui, tá bom? Ele aparece 5 imagens dentro, tá? Só que se você nota, tá? Dá para ver que não é o mesmo ônibus, tá bom? Então o Ministério Público não falou, ó, esse ônibus, olha como é que ele tá dentro. Mas, pessoal, a forma que foi colocado em carrossel, pessoal, o pessoal vai entender o quê? Muitas pessoas podem entender que é a mesma coisa, tá? O dono da empresa, tá? Ele pegou o ônibus que tinha acabado de chegar e gravou um vídeo, colocou nos stories, tá? E ele mostrou o ônibus por dentro, tá? Então, assim, eu quero a opinião de vocês, porque, gente, é uma postagem do Ministério Público do Estado do Ceará depois, né, que aconteceu o acidente, falando que um dia antes fizeram vistoria. E o que você acha dessa postagem? Tá? Porque assim, eu coloquei aqui escrito assim, ó. Não precisa analisar muito essas fotos internas publicadas pelo Ministério Público do Estado do Ceará em carrossel para perceber que se trata de dois veículos diferentes, algo que pode ser notado pelos bancos, tá bom? Então, uns tem almofada, outros não tem, né? É claro que o Ministério Público não está dizendo que o ônibus que aparece na frente é o mesmo das imagens internas, mas muitas pessoas podem acabar interpretando dessa maneira. O dono do ônibus mostra que não é o mesmo veículo, por dentro, né? Claro, né? Só por fora. Ele postou, né, 2 vídeos, tá? E a gente aqui da revista de Ocara está conversando com ele para perguntar algumas coisas referentes à vistoria, né, que aconteceu um dia antes, o que ele achou, né, de ver. Poxa, imagina, você tem uma empresa, você abre ali, né, a foto no Ministério Público do Estado do Ceará e de repente tá a tua empresa ali, né, publicada ali, sem pôr nenhuma tarde. Então, assim, eu realmente não quero problema, pessoal, com ninguém. Tá bom? Por isso estamos colocando aqui, né, cobrindo a marca da empresa, tudo que aparece a respeito da empresa, essa sequência de imagens, pessoal, ela está lá no Ministério Público do Estado do Ceará, mesmo pessoas aparecendo e perguntando por que a foto do ônibus está aparecendo lá. Bem, eu quero a sua opinião, tá bom? Porque realmente não se trata, pessoal, esse estado aqui, que está esse ônibus aqui por dentro, né? Aqui na parte de baixo, na postagem do Ministério Público do Estado do Ceará, e este ônibus aqui na frente, né, pode dar a entender qualquer coisa, tá? Mesmo que não foi dito, tá bom? Só que o que acontece, pessoal? Não tem nada a ver com o ônibus por dentro. Então, a parte de cima, né, que é a postagem do dono do ônibus, tá? E nós não estamos falando que o Ministério Público disse, tá bom, pessoal? Porque eu vejo assim, olha só, a responsabilidade. Nós falamos sobre o assunto, chamei o Padre Antônio para falar sobre o assunto, o Gilberto Lopes para falar sobre o assunto. Em nenhum momento eu mostrei a imagem do ônibus. E teve páginas que mostraram, teve página que mostrou, né, a imagem do ônibus, né, do rapaz da empresa, né, e colocando lá o texto, falando de acidente, e falando de vistoria, falando de irregularidade, com a imagem da empresa do rapaz. Falei, não, a gente vai falar qualquer tipo de coisa a partir do momento que eu chamar o rapaz, conversar com o rapaz, porque a gente tem responsabilidade, pessoal. Como o próprio rapaz, né, da empresa falou de postagem. Quando você for postar alguma coisa, faça um levantamento, espere um pouco, tá? Porque realmente
Nós não queremos problema. Tá bom, pessoal? Então, assim, eu quero a sua opinião. O que você acha disso? Né? O rapaz aqui ele teve que correr atrás, né, para mostrar que dentro do ônibus dele não tem nada a ver, né, com a sequência de fotos, né, publicadas aí na página do Instagram do Ministério Público do Estado do Ceará. E o que você acha sobre isso? O que você acha se você tivesse a sua empresa aí, né, em uma publicação desta maneira, né? O que você faria? Eu sou Alex Real, essa é a Revista de Ocara, estou acompanhando isso de perto, pessoal. E eu quero saber a sua opinião, né? Vou marcar aqui o pessoal da empresa, né, para mostrar como que a pessoa luta, né, para ter uma empresa e de repente essa empresa aparece nesse tipo de situação, né? E depois a gente sabe que para a pessoa correr atrás, para poder mostrar que não é bem assim, né? Como meu pai tinha um ditado que ele falava, até explicar que focinho de porco não é tomada, é complicado. Tá bom, pessoal? Eu sou Alex Real, essa é a Revista de Ocara, e eu vou voltar aqui, pessoal, para falar a respeito lá da polêmica que deu aí no vídeo do prefeito Leonildo, né, que ele apareceu aí falando sobre uma obra, né, que vai ter que começar aparentemente desde o início, né? E quem vai estar aqui comigo é o Padre Antônio. Beleza, pessoal? Sou Alex Real, essa Revista de Ocara segue, pessoal, para você não perder nada. Eu vi essas postagens e falei, poxa, por que ela foi colocada desse jeito? Por que não foi colocado, né, uma observação, tá? Essas imagens internas não é relacionada ao ônibus, tá bom, pessoal? Porque aquele negócio, né? A gente sabe que quando aconteceu o problema do ônibus que tombou, um monte de órgãos de fiscalização tem que dar esclarecimento, mas às vezes a pessoa querendo esclarecer muito rápido, e ele mostra aí no vídeo dele que dentro do ônibus dele não tem nada a ver com as imagens que foram divulgadas, mesmo que não foi dito, mas foi mostrado fotos, né, seguidas da imagem do ônibus e da marca da empresa. O que você acha disso? Comente aqui, eu sou Alex Real, essa é a Revista de Ocara, segue para não perder nada, e eu volto a qualquer momento.